Honda HR-V, amigos, 10 anos de história em 2025, 3 deles como o SUV compacto mais vendido do Brasil, 2015, 16 e 17. Essa geração aqui, a terceira geração, mas para nós no Brasil seria a segunda geração, chegou no mercado em 2022 e segue vendendo bem, embora não seja mais líder de mercado faz um bom tempo. Mas esse ano, por exemplo, no acumulado de emplacamentos, esse carro está na terceira posição na categoria dele, atrás apenas do T-Cross e do Creta. Esse aqui é o topo de linha Touring com motor 1.5 turbo de 177 cavalos e nesse ano, modelo 2026, foram introduzidas uma série de novidades. Começando pela grade, completamente nova, com esses elementos trapezoidais. Nessa versão Touring, o farol tem piscas sequenciais e o facelift também se estende ao para-choque, mas é quase um jogo de 7 erros, porque basicamente é uma mudança de curvatura que você tem nesse vinco e um outro detalhe aí na parte inferior, mas realmente muito, mas muito difícil de você perceber. Uma coisa interessante é que a grade é em black piano e esse tom segue em todo o perímetro do veículo, né? Nessas molduras de caixa de roda, na caixa de ar e vai até a porção traseira. E aí quando a gente olha o veículo de lado, a gente vê a outra grande novidade, que é a presença das rodas Aro 18 nas versões topo de linha. E uma coisa bem legal, né, gente? Desenhos exclusivos também para as versões, que era algo que muita gente reclamava. Então agora realmente as rodas deram um toque bastante especial, especialmente nessa versão Touring, que deram um toque mais esportivo. Na traseira, lanternas exclusivas para a versão Touring, com os filetes em LED em 2 níveis diferentes. E dentro também tivemos mudanças, mas muito sutis. Um novo sistema infotainment, multimídia, isso é uma mudança relevante, mas em termos de design, a grande diferença é que agora você não tem mais aquela corcova atrás da tela que muita gente criticava, e também o console central foi sutilmente remodelado para facilitar o acesso à área de indução de recarga do celular. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma série de detalhes técnicos da plataforma e da parte mecânica desse veículo. A gente vai dar uma dissecada nos preços, vou apresentar para vocês toda a parte interna, analisar o acabamento, o espaço interno e, claro, vamos também fazer uma avaliação dinâmica desse veículo aqui. Eu sou o Juliano Barato e você está no Flatout. Preço vocês estão vendo na tela, inclusive eu coloquei os preços antigos e a variação percentual que a gente teve de o ano modelo 2025 para o 26. Basicamente está falando de uma variação na casa de 3%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da versão. Se a gente pegar aí IPCA na casa de um pouco mais de 5%, vai dar mais ou menos algo nessa casa, algo meio parecido, até porque esses preços mais recentes do ano modelo anterior também não foram do começo do ano, né? Realmente não é um veículo barato. A gente olha para essa versão Touring aqui, a gente está falando na casa de R$210 mil, que é exatamente a mesma faixa de preço da versão do Corolla Cross XRX, que também vai ter aí na casa dos 175 cavalos, só que com motor 2.0 aspirado também com injeção direta, que seria o seu rival direto mais próximo. Mas tem outra opção também que muita gente desse perfil aqui desse carro tem considerado, que é o Creta Ultimate, que vai ter um motor 1.6 turbo com 193 cavalos, que é uma outra opção também que é bastante interessante. Mas é claro, né, gente, esse é um dos segmentos mais populosos do mercado. Então existem muitas, mas muitas opções mesmo. De cabeça a gente vai lembrar T-Cross, Tracker, Renegade, o Kicks, né, totalmente renovado agora. E para quem considera chineses, aí tem opções da Haval, da GWM, entre outras marcas que a gente às vezes não consegue nem acompanhar. Então realmente é um mercado com muitas opções, mas de fato o típico comprador de um HR-V, ainda mais o topo de linha, vai estar olhando ali opções, especialmente o Corolla Cross e o Creta. Quando a gente olha para o HR-V e para o Corolla Cross, principalmente, os grandes diferenciais são o índice de satisfação dos clientes em pesquisas, alto valor de revenda, se aplica especialmente aí ao HR-V, e também o pós-venda de excelência, que isso já é também uma assinatura muito antiga, que vale tanto para a Honda quanto para a Toyota. Agora, eu pessoalmente gosto de adicionar um outro critério que talvez não seja o primeiro critério de escolha desse pessoal, mas que vale para o produto e ajuda a explicar um pouco o preço dele, que é a questão de engenharia, tanto na parte de projeto quanto na execução do projeto em si. São coisas um pouco mais técnicas, como por exemplo, controle de tolerância no momento da fabricação, emprego de materiais, mais pontos de solda. Todo esse tipo de qualidade que não é visível, que está embaixo da pele,
são diferenciais importantes, especialmente para você que gosta mais dessa parte técnica e também para você que gosta de ficar com um carro por mais tempo ou que você considera a compra de um veículo seminovo. Você vai ter uma garantia de tranquilidade um pouquinho maior com um carro como esse e é algo que algumas pessoas estão dispostas a pagar um pouquinho mais. Já outras pessoas preferem o que se chama de custo-benefício baseado em equipamentos de segurança, de entretenimento, dentre outras coisas, por exemplo, a falta do teto solar panorâmico, para algumas pessoas uma falta grave. A gente teve esse equipamento presente na última geração do HR-V, a primeira que a gente teve aqui no Brasil, né? E que está presente, por exemplo, na versão topo de linha do Kicks, recentemente renovado. Então, por exemplo, essa parte de equipamentos, realmente esse carro ele vai trazer muitos equipamentos de segurança, mas vai dar uma outra falta que a gente vai mostrar para vocês. Como sempre, o HR-V deriva da plataforma do City, que também chegou numa geração nova faz poucos anos aqui no Brasil. Essa nova plataforma teve uma série de evoluções, especialmente na parte de metalurgia, né? Então a gente tem mais emprego de aços de alta resistência, de 980, 780 megapascais. Teve muitas evoluções também na parte de soldas, de adesivos estruturais, então teve até um ganho de rigidez e torção de 10% dessa geração em relação à anterior. Os pontos de montagem de suspensão também foram reforçados e você sente isso guiando o carro. É realmente um carro bastante sólido e isso se reflete não só no conforto, mas também na capacidade dinâmica do carro, né? Uma estrutura bem rígida significa que o carro vai ter menos variação de geometria nas curvas, porque você vai eliminar essa variável da carroceria fazendo esse trabalho aí nas curvas. Em termos de dimensões, é um carro grande, gente. A gente tem aí 2,61 m de entre-eixos, 4,38 m de comprimento e 1,79 m de largura. Isso aí vai dar 2 centímetros a menos em cada uma dessas direções em relação ao Compass, que seria um SUV médio, mas esse aqui é um SUV compacto, então dá para perceber realmente que esse é um carro que tem uma proporção bem legal e o espaço interno desse carro é um ponto de atenção, ou seja, aquela característica que se chama de packaging, né? O aproveitamento da volumetria nesse carro aqui é bem, mas muito bem resolvido mesmo. Uma coisa interessante e que, lógico, rende um pouco de polêmica, a suspensão traseira desse carro é por eixo de torção, por justamente você ter a plataforma derivada do City. Agora, quando você vai olhar o Corolla Cross, o Creta, T-Cross, quase a totalidade aí dos veículos dessa categoria, a suspensão traseira vai ser por eixo de torção, que vai dar uma diferença que você vai perceber, talvez naqueles pisos onde está tudo meio recortado e a suspensão vai trabalhar de forma assimétrica, absorvendo os impactos. Andando na cidade, onde você vai ter, por exemplo, uma lombada, alguma coisa que a suspensão vai trabalhar meio junta, de verdade, é uma diferença que não existe. Isso é realmente fazer uma diferença no momento que a suspensão está trabalhando dos dois lados. Um elemento de estilo que eu gosto do HR-V, que está presente tanto na geração anterior quanto nessa, é essa maçaneta embutida aqui, que ajuda a deixar toda essa linha traseira aqui mais limpa, ela articula aqui, né? Realmente dá um elemento de charme aí. Eu pessoalmente gosto. Talvez você não dê a mínima, mas eu achei interessante. O espelho, a gente vai mostrar na hora da avaliação dinâmica, tem uma câmera aqui nesse lado do passageiro, que é o Lane Watch, que é um recurso bem interessante. Você dá a seta ou aperta um botão ali na alavanca, ele mostra a imagem cobrindo o ponto cego, que é bem legal. Agora, ao mesmo tempo, ele não tem aqueles sensores, ou melhor, os sensores não foram programados e não tem aqueles LEDs avisando que tem carro no ponto cego, tanto desse lado quanto do lado do motorista. Isso eu sinto um pouquinho de falta. Por outro lado, 6 airbags de série e todo o pacote chamado Honda Sensing. Controle de velocidade cruzeiro adaptativo, nesse caso até a parada completa do veículo, naquele pacote que se chama Low Speed Follow. A gente vai ter frenagem emergencial, semi-autônoma, sistema de manutenção e centralização em faixa, dentre outros recursos aí presentes no Honda Sensing, e também esse carro equipado com o My Honda Connect, que é um aplicativo que traz uma série de recursos para dar a partida remota do veículo, desenhar uma cerca geográfica, se o carro sair daquela cerca, você recebe a notificação no celular, você consegue fazer a partida remota, como eu falei, para ligar o ar-condicionado, travar e destravar, ver a condição do veículo em termos de combustível, próximas revisões, enfim, todas aquelas conveniências. Então, em termos de tecnologia, tirando uma ou outra falta, o carro realmente é bem, mas bem servido. E eu apertei o negócio errado. Opções de motores seguem as mesmas para o HR-V, as versões de entrada EX e XL tem um motor L15 na configuração aspirada com injeção direta, tem 126 cavalos, agora com 51 cavalos a mais e 24,5 kgfm de torque, a gente tem essa versão aqui 1.5 turbo presente na Advance e na Touring, 177 cavalos, 0 a 100 na casa de 8 segundos, 8 segundos e meio. É um carro bem esperto com esse motor que, além de muito robusto, tem bastante tecnologia,
É um motor com duplo comando, com variação de fase, tanto na admissão quanto no escape. Bielas forjadas, fraturadas, virabrequim forjado com os moentes micropolidos para redução de atrito. Os pistões são arrefecidos por baixo, né, por aqueles jet oil, né, aqueles jatos de óleo que ajudam a reduzir a temperatura dos pistões, permite até você explorar um pouquinho mais da taxa de compressão dinâmica. Um turbo bem compacto, de baixa inércia, com wastegate eletrônica da MHI. Enfim, o motor realmente é um espetáculo, funciona super bem. Já tem alguns anos, então é um motor já mais do que provado. Agora, olhando aqui o cofre do motor, a única coisa que chama minha atenção, me incomoda muito e que, vamos lá, a gente está falando de um Honda, não poderia acontecer isso, né? Essa calafetação e essa parte tão exposta, sem pintura, tão visível. Eu sei que raramente um dono de um carro como esse vai abrir o capô, mas é um carinho que eu acho que merecia receber. Esse motor acoplado sempre aí a um câmbio CVT, com 7 marchas simuladas, que é um recurso que a Honda chama de Step Shift. É bem interessante, né? Dá um conforto acústico maior. Na hora que a gente for andar com o carro daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês como que funciona. Cabine do HR-V, pessoal, eu gosto bastante. Dos concorrentes, eu acho que é o que tem o projeto mais elegante, que transmite mais valor. Vai lembrar a linguagem do Civic, por exemplo, com essa arquitetura toda horizontalizada, né? Com essas saídas de ventilação integradas. Gosto dos materiais que foram utilizados aqui, especialmente nessa parte dianteira aqui como um todo. O equilíbrio, né, entre o black piano, que é pouco, e os materiais como o couro, enfim, e os plásticos emborrachados. Para quem gosta de muitas variações de cores, não vai ser o seu número, né? Basicamente tudo aqui é preto, exceto a parte aqui do teto. Mas em termos de texturas e materiais, e também esses arremates com esse prata acetinado, tudo de bastante bom gosto. E os botões também têm cliques sólidos, né? Então é aquela questão de qualidade de execução que eu gosto bastante nos carros da Honda, que é algo bastante agradável, né? Ar-condicionado de 2 zonas aqui, vocês conseguem ver. Saídas USB dos 2 tipos aqui na dianteira, né? USB-C e a USB-A normal aqui desse lado. Uma coisa muito legal, pessoal, é essa gavetona que a gente tem aqui acima desse console onde você põe o celular para recarga aqui. Aqui em cima tem esse gavetão que você pode até deixar o seu celular se ele estiver meio quente ou se quiser esconder ele. É bem fundo, né? Então dá para colocar carteira, até um óculos escuro. Então é o tipo de coisa que é um detalhe, mas que faz uma diferença danada no dia a dia quando você está dirigindo o carro. Console central aqui foi redesenhado nessa parte, né? Para facilitar aqui o acesso para você colocar o celular nessa área de recarga por indução. 2 porta-copos aqui, mais 2 porta-copos, um em cada porta. A gente tem um porta-trecos aqui com tamanho razoável. Freio de estacionamento eletrônico, né? Vale destacar para quem gosta. E logo aqui vocês conseguem ver o controle de descida e também os 3 modos de direção, Sport, Normal e Economy. Basicamente vai mudar aí o mapeamento de acelerador e a rotina de funcionamento do câmbio CVT. Ergonomia, posição de dirigir, gosto bastante. Eu pessoalmente gostaria que fosse aí uns 2 dedos mais baixo, na posição mais baixa. O ajuste do motorista nessa versão Touring é elétrico, né? Aqui no caso do passageiro é um ajuste totalmente manual. E o sistema de infotainment, que agora tem essa evolução, né? Então não tem aquela corcovona já mais atrás. É um sistema bem legal, eu gosto dessa combinação de botões físicos, por exemplo, o volume, e você ter, lógico, toda a parte touch na parte do sistema de infotainment. Não é o sistema mais rápido que eu já vi, mas tem uma taxa de atualização bem decente. Parte de iluminação, o vidro também aqui tem uma qualidade bem legal, mas é o tamanho diminuto. É um ponto de atenção para quem gosta daquelas telonas 10, 11, 12 polegadas. Aqui você vai se contentar com 8 polegadas. A posição ajuda bastante, né? Então tá quase aqui na linha de horizonte, então talvez você não sinta falta. Eu de verdade eu me incomodo com telas menores, mas tem gente que realmente sente falta de uma tela maior. Então se é isso que você está procurando aqui, você vai sentir falta. Tem conectividade sem fio, né? Android Auto e Apple CarPlay. E lembrando que essas versões topo de linha, você tem 2 opções de cor aqui, né? Tanto preto quanto o cinza para a parte aqui dos bancos. Antes da gente ir para o espaço traseiro, eu quero mostrar para vocês um detalhe besta, mas que faz uma diferença danada, pessoal, no dia a dia. É meio besta falar, mas é uma das coisas que eu mais gosto desse carro. Esse controle de difusão do ar, ele vai alterar aletas que estão escondidas ali atrás dessa saída principal. E você consegue, eu por exemplo que me incomodo muito com vento direto, você consegue mudar para você ter um ar realmente muito, mas muito difuso.
E aí quando você joga aqui para esse modo aqui de vento direto, aí vai ser como um carro normal. É um detalhe bobo, gente, mas é aquelas coisas que no dia a dia faz diferença. Porta-malas do HR-V é talvez o seu principal ponto fraco olhando para os concorrentes. 353 litros contra os 440 do Corolla Cross ou os 422 do Creta, que seriam seus dois rivais mais diretos, como eu considero. Boa parte disso também pela presença aqui de um step, um pouco mais estreito, a gente não tem uma profundidade tão grande e também não tem tanta área lateral aqui, o volume lateral na verdade. Agora, além da abertura elétrica, isso aqui é algo bem bacana. Quando você aperta esse botão aqui, digamos que está cheio de sacolas aqui, e você está com as duas mãos ocupadas. Antes de pegar as sacolas, você aperta esse botão aqui, tem na chave no bolso, que aí, a hora que ele detectar que a chave não está mais tão próxima, ele vai fechar automaticamente o porta-malas. Então isso aí também é uma mão na roda. Agora, o porta-malas, ele é parcialmente compensado pelo sistema Magic Seat da Honda, que foi inventado lá no Fit, vocês lembram, né? Então, por exemplo, aqui você consegue fazer isso com o banco, uma simples alavanca aqui que você puxa, e aí você tem essa área para transportar um objeto mais alto e de uma forma muito fácil também você consegue deixar o assoalho totalmente plano. 70-30, né? Significa que dá para deixar só essa... Oh, droga! Lá se vai o plano sequência. Só essa ou as duas regiões dos bancos deitados, e aí você vai ter um assoalho plano para transportar bastante coisa, né? Espaço traseiro, por outro lado, pessoal, desse carro aqui é algo realmente muito, mas muito legal, gente. 2,61 m de entre-eixos, o espaço para as pernas é uma beleza aqui, gente. Tem 1,82 m de altura, deixa aqui a porta. Sobra muito espaço para o joelho. Então, se você é um cara que tem família, vai sempre viajar, já é adolescente ou adulto, isso aqui é um ponto fortíssimo desse carro em relação aos concorrentes. Tem saída de ventilação para os passageiros de trás, tem duas saídas USB-C, então realmente aqui a vida é muito boa. Um ponto de atenção, talvez, a altura vertical não é das maiores. Eu tô aqui próximo, digamos que se eu tivesse 1,88 m, 1,90 m, talvez já tivesse aqui com a cabeça encostando, meu cabelo não conta, né? Mas esse é um ponto, e essa porção central aqui é mais elevada. Então, se você tem um passageiro central que vai ser uma pessoa um pouco mais alta, isso aqui vai incomodar um pouquinho também. As trocas de marcha acontecem a pouco mais de 6.000 RPM, por volta de uns 6.200. E esse câmbio CVT, né, como vocês lembram, mas aqui com essa função Step Shift, que a Honda chama, então ele vai simular aí 7 trocas de marcha, tem ali as posições ali das polias para simular como se fossem 7 marchas, né? E dá muito conforto acústico também, né? O CVT clássico, né? Hoje praticamente não tem nenhum CVT que vai trabalhar daquela forma tradicional de ficar travado numa rotação, que era algo que muita gente considerava incômodo. Aqui, caras, a gente tem 177 cavalos que atendem muito bem aí esses 1.408 quilos. Não é um carro extremamente leve, mas é um carro muito bem resolvido em termos de projeto e engenharia, né? 24,5 kgfm de torque talvez seja o número até mais importante do que os 177 cavalos, porque ele dá uma resposta muito boa. É um carro esperto, é um carro ágil. Você viu, ele fez 3 reduções até, né? Então ele vê de acordo com a carga que eu estava dando no pedal, eu fui lentamente afundando o pé, e aí ele foi reposicionando ali a transmissão justamente para servir com mais torque. Controle de rolagem de carroceria excelente, não tem muito o que falar, né, gente? Os carros da Honda realmente são muito bem projetados, essa parte dinâmica, desde há muito tempo, né? Décadas e décadas, essa pegada de carro, vamos dizer assim, incoerentemente entusiasta para quem não conhece, né? Porque são carros que têm uma tocada muito boa, um controle de carroceria muito bom, mesmo sendo carros de proposta de uso mais civil, né? Agora a gente vai pegar aqui um piso ruim, então tem uma boa filtragem também de suspensão.
Lembrando que aqui a gente tem a roda aro 18, mas ainda bem servido num perfil generoso de pneu, é 225/50, né? Então a gente tem uma bolachinha aí de 50%, né, da largura do pneu para servir, né? O primeiro elemento de suspensão é justamente a altura do pneu, o flanco, né, que vai trabalhar e absorver. E aqui está bem resolvido. A configuração com roda aro 17 dos aspirados vai utilizar um pneu 215/55, pneu mais estreito, porque o aspirado tem menos torque, né? Mas ele vai ser mais alto, vai ter um conforto ainda maior, mas eu falo para vocês, isso aqui já está realmente muito, muito bom, está bem resolvido mesmo, da forma como está aqui configurado o carro. Agora a gente vai pegar um trechinho de subida aqui, as mesmas curvas, tem uma nova lombada aqui, que é até bom para ver a questão do drop, né, da queda de roda. Realmente bom isso, tem carros que dão aquela pancada seca, né? Aqui não. Sem comentários. Mesmo fiz bem agressivo agora, controle, o carro realmente absolutamente previsível, bela absorção de impactos. É um carro muito bem resolvido nessa parte de condução, caras, não tem o que falar. E interessante justamente o trabalho do câmbio CVT, mas não tem o que falar, porque a Honda já trabalha há muito tempo com CVT e o histórico de manutenção de problemas é virtualmente nulo, né? Aí entra aquela questão que a gente estava falando de projeto, de engenharia, de controle de qualidade, de superdimensionamento de alguns componentes, algumas coisas que agregam valor para quem gosta mais dessa parte técnica, mas o consumidor médio talvez ou não aprecie ou não saiba a importância disso, né? E acaba valorizando mais elementos de fachada, de aparência, de qualidade percebida do que realmente qualidade profunda, abaixo do nível da pele, né? E isso é uma coisa que vale a pena a gente destacar num carro como esse, né? Consumo, pessoal, a gente está falando aqui de 11,5 km por litro com gasolina, né? Na cidade e 12,9 na estrada. Esse número está bem realista, estava rodando até agora há pouco com 12,2, 12,3. Tá com, sei lá, 80% de gasolina e um cheirinho aqui de etanol, de um abastecimento que eu fiz. Então, eu diria que só com gasolina talvez você consiga até um número melhor do que esse divulgado. Vou fazer uma pequena retomada aqui. Aliás, vou colocar no modo esporte agora. Ele tem 3 programações, né? O que vai mudar aqui basicamente e principalmente é a programação do câmbio e da abertura de borboleta, né? Do pedal do acelerador, que vai ficar mais esperto. Não é uma coisa que você vai usar na cidade, na verdade, né? Ele ganha uma disposição maior mesmo, fica interessante. Você sente o torque bem antes, com pouca pressão de pedal, ele já vai abrir bem mais a borboleta para dar esse fôlego a mais. Ele vai deixar o motor trabalhando na rotação um pouco mais alta. Isso aqui vai ser muito útil para subida de serra, você está com o carro carregado, enfim, e você está viajando com a família toda. É essa situação que você vai usar mais essa programação esporte, né? Eu não acho que você vai fazer um track day com o carro desse, né? Não faria o menor sentido. Põe um pouquinho mais aqui de piso ruim. E lembrando, né, pessoal? Nossa, tomou um susto. Esse carro tem essa série de equipamentos, né? O Honda Sensing, que vai ter equipamentos como o sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, vai ter o ACC, né, o controle de velocidade cruzeiro adaptativo aqui até com o low speed follow. Se o trânsito parar por alguns segundos, ele volta a colocar o carro em movimento, ele acompanha até a parada e volta também a movimentar o veículo, então é bastante cômodo. E ele tem uma coisa, como vários carros da Honda tem, que eu gosto bastante, que é esse negócio que vai aparecer aqui na tela, que é o Lane Watch, né? Que é uma câmera que está posicionada embaixo daquele espelho ali, e que quando você aperta um botão aqui ou dá a seta para a direita, ele vai acionar automaticamente esse sistema. E ele cobre esse ângulo, ele cobre mais do que o espelho, né? Então é uma leitura de ponto cego muito útil e muito bom, porque está ainda mais nessa versão agora com essa tela, né, que está nessa posição tão privilegiada, tão alta, fica muito numa posição de direção, então fica muito cômodo. É até mais rápido do que você olhar lá para o espelho, né? Então é até mais seguro se usar o Lane Watch aqui. Por outro lado, né, como eu havia falado, você não vai ter
o sensor de aproximação nos espelhos, né? Aquela luzinha de LED que acende quando está vindo um carro, né? Mas é um carro que, enfim, tá muito bem equipado. Parte de dinâmica, pessoal, eu não cheguei a comentar, a parte de freios também o carro está bem resolvido. Não tem muito o que dizer, essa parte de direção é um carro realmente que trata muito bem. O consumo, né, eu estava falando para vocês, são bons números, mas não são números incríveis. Assim, é um carro que também esses 1.408 quilos também cobra um pouquinho disso, né? Um carro que, como a gente falou, a dimensão dele está virtualmente idêntica de um Jeep Compass, né? Então é um carro que está grande nessa nova geração, nova, fecha aspas, né? Já tem 3 anos. E é lógico que essa massa vai cobrar em aerodinâmica, de carroceria e de inércia, né, para o carro se movimentar. Então o número de consumo também não vai aparecer brilhante por conta disso, né? Mas é um carro bastante agradável de dirigir, pessoal. Então não tem grandes surpresas, né? A gente já fez a avaliação do HR-V com motor turbo lá no Autoline, né? Isso já faz bastante tempo. Mecanicamente aqui é extremamente similar. Então é um carro que realmente tem todos esses bons predicados, né? Uma coisa que vale a pena até comentar positivamente, embora eu prefira, lógico, uma suspensão traseira multibraços, em termos de conforto, não senti grandes diferenças não desse sistema de eixo de torção. Você vai sentir, sabe quando? Se tiver um piso que vai pegar só uma roda, aquele piso está muito recortado, né? Que a roda vai ficar, uma roda em relação ao outro lado vai trabalhar muito, aí você vai sentir uma movimentação, uma chacoalhada maior da carroceria na parte traseira, né? Aí que faz falta um sistema multibraços, né? Mas de forma geral, e um detalhe que acho que vale comentar também, em carga plena, né, uma situação como essa que eu acabei de fazer, um ruído de motor um pouco mais pronunciado do que eu gostaria. O que é interessante porque isso é algum fenômeno de reverberação, talvez tenha a ver com os coxins ou algo do tipo, porque o carro em si é muito silencioso de rodagem. Eu fiz uma viagem bem longa até Itapuí, né, uma viagem de quase 4 horas, ida e volta, e gostei muito do silêncio do carro na estrada também, mesmo não sendo na plataforma do Civic, que aquela é realmente um marco, assim, é realmente um espetáculo. Está em outro nível a plataforma do Civic, que vai atender também o CR-V, né? Mas essa daqui, que é a base do Fit, ainda também está muito boa, está muito bem resolvida. Para a estrada eu gostei bastante, né? Agora, esse barulho de motor realmente, em algumas situações, ele vai se mostrar mais presente. Isso aí é um fato, caras. Agora, se aproximando aí essa parte da conclusão, pessoal, nenhum carro da Honda vai ser o melhor custo-benefício se a gente entender por custo-benefício a questão tradicional de o quanto que eu pago, quanto estou levando de cavalos, quanto estou levando de equipamentos. Isso é um fato, nenhum carro da Honda e da Toyota brigou por preço na história, né? A pegada deles é diferente, boa parte do investimento está em projeto, em execução, em controle de qualidade, controle de tolerâncias mais estreito, aquelas qualidades invisíveis, né? E que muitas vezes o mercado não entende. Por exemplo, um dos motivos pelos quais o Up acabou morrendo, né? Era um carro com excelência em execução, mas que era um carro pequeno e que as pessoas não enxergavam porque ele era tão caro. Ele era caro porque ele era bom, não é só a ganância da marca. Eu sei que a gente está acostumado a ouvir as pessoas querer, né, e bater nas marcas, mas isso é um fato, né? No caso da Volkswagen, eles não iam querer matar um carro por simplesmente não querer abrir mão de ganhar aí um punhado de milhares de reais. É porque realmente era um carro caro de produzir. E aqui é uma situação parecida. O carro, provavelmente a opção entre os rivais, a mais cara. Mas ao mesmo tempo, você vai ter essa excelência de qualidade de construção, esse pós-venda de Honda e Toyota, enfim, que é uma referência aí absoluta. Você vai ter um projeto muito bem executado e um baita de um nível de acabamento interno. Como eu falei, eu tô aqui para dizer que dos rivais, esse aqui é o melhor nesse sentido de transmitir sofisticação, né? E tem pequenas coisas que eu gosto, como esse difusor de ar. É um carro que, na verdade, no dia a dia, assim, você usando ele, você vai descobrindo mais e mais coisas que vão te encantando, que você vai curtindo, entendeu? É um carro de bem-estar muito legal. Não é perfeito, falta teto solar panorâmico, que morreu na geração anterior e até agora não tem, né? A gente tinha a expectativa que talvez isso fosse surgir para esse ano modelo.
Sim, essa tela de infotainment ela é diminuta, né, 8 polegadas. Eu não me incomodo com isso, mas eu sei que tem gente que prefere 9, 10, 11, 12, que é um sistema LCD Home Theater no carro e ok, é uma demanda do cliente, do consumidor de forma geral. Como eu havia explicado, tem a ver com essa saída de ventilação também, né? Não poderia se colocar uma tela muito maior. Ou poderia colocar uma tela maior sem botões, aí, sendo bem franco, eu prefiro ficar com os botões, né? E foi um fato que é um carro caro, isso aí não tem o que dizer. Então, de fato, para quem está procurando aquela relação de custo-benefício tradicional, vai sim encontrar opções mais satisfatórias no mercado, sem discussão a respeito disso. Ainda mais agora com a entrada desses chineses, híbridos e tudo mais, existem opções mais palatáveis quando a gente olha a questão de valor. Agora, para quem valoriza essas questões mais técnicas, a pessoa que gosta de ficar com o carro mais tempo, considera muito a questão da revenda, considera muito a importância da tranquilidade da compra, sabendo que não é um carro que vai ter recall, vai ter algum problema crônico, sabe? Que são coisas que muita gente não valoriza hoje em dia, né? E que, estranhamente, na época que a Honda realmente começou a crescer no Brasil, era algo que as pessoas prezavam muito, né? Parece que as pessoas esqueceram um pouco disso. Para esse tipo de pessoa, esse tipo de carro vai atender melhor, né? E é um fato, pessoal, não é um carro barato, mas ao mesmo tempo é o terceiro colocado, né? Então há quem prefira pagar por isso. Então, na verdade, esse segmento de SUVs compactos está bem saturado, né? De muitas opções. Então, para cada pé bolorento existe o seu chinelo velho, e nesse caso aqui o chinelo é para quem realmente procura essas qualidades mais técnicas ou de qualidade de controle, ou de pós-venda, enfim, tudo isso que eu falei, né? Então é isso, pessoal, não tem grandes mistérios, é um carro muito bom de dirigir, é um carro que vai ter um torque muito bom, vai ter um porta-malas que é pequeno em relação aos rivais, mas vai ter um espaço traseiro absurdo. Então você tem que fazer a sua métrica, o que você prefere, o que você valoriza mais, para você encontrar aí a sua melhor oferta, né? Entre as opções aqui desse segmento de SUVs compactos, essa daqui é uma das minhas favoritas e pessoalmente eu gostei bastante dessa configuração da Touring, com essas rodas que vieram, essa cor que tá bem legal. Então não é uma categoria que pessoalmente me apetece, mas caso fosse a necessidade de comprar um SUV dessa categoria, esse aqui estaria ali meio que no topo ali da minha lista pessoal. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a avaliação. Não esqueçam de assinar o canal. Se você quiser ajudar a gente a produzir ainda mais, aí você pode ser um membro do canal. Isso vai ajudar a gente muito, muito a produzir tanto aqui quanto lá na Suécia. Então agradeço demais aí a vocês pela companhia e por assistir o vídeo até o fim. Beleza, gente? Valeu e até a próxima. Grande abraço.